O cerco está se fechando. Trump aperta o laço e Maduro pode estar vivendo seus últimos dias no poder. Presta bastante atenção no que está acontecendo agora mesmo no Caribe, porque isso pode representar uma virada histórica na América Latina. Donald Trump acaba de declarar que o espaço aéreo acima e ao redor da Venezuela deve ser considerado completamente fechado. Fechado para companhias aéreas, para pilotos, para traficantes de drogas e de pessoas. Isso não é apenas retórica. Os Estados Unidos já realizaram pelo menos 21 ataques letais contra embarcações suspeitas de narcotráfico desde setembro, eliminando mais de 80 supostos traficantes. O maior porta-aviões do mundo, o US Gerald R. Ford, está posicionado no Caribe. São quase 12 mil soldados americanos e uma dúzia de navios de guerra na região. A pergunta que não quer calar é simples. Será que estamos finalmente assistindo o começo do fim de um regime que transformou uma nação inteira em ruínas? Antes de continuar, se você gosta desse tipo de conteúdo, deixe seu like, comentário para ajudar no engajamento. Compartilhe o vídeo se considerar a informação importante. E se quiser continuar acompanhando os nossos conteúdos, por favor, se inscreva e ative o sino. É impossível analisar essa situação sem olhar para trás e entender o que a Venezuela já foi. A gente está falando de um país que figurava entre os mais prósperos da América Latina. Tinha reservas gigantescas de petróleo, infraestrutura funcional, uma classe média crescente e oportunidades reais para a sua população. Era um pedacinho dos Estados Unidos na América Latina. E o que sobrou depois de décadas de experimento socialista? Uma catástrofe humanitária sem precedentes na região. Milhões de venezuelanos fugiram para o Brasil, para a Colômbia, para qualquer lugar que oferecesse o mínimo de dignidade. Pessoas revirando lixo em busca de comida, hospitais sem medicamentos básicos, apagões que duram dias, e enquanto isso, Nicolás Maduro e a sua cúpula viviam cercados de luxo, sustentado por uma máquina de corrupção e narcotráfico que envergonharia qualquer organização criminosa tradicional. E por falar em crime, Washington acaba de designar o Cartel de Los Soles como organização terrorista estrangeira. Esse cartel não opera nas sombras, ele estava escondido dentro do governo, ele opera de dentro do governo, ou seja, o cartel era o próprio governo de Maduro. Maduro foi formalmente classificado como membro de uma organização terrorista ligada ao tráfico internacional de cocaína e de pessoas, e é quase irônico, né, se não fosse profundamente trágico. Um regime que se apresenta como defensor dos trabalhadores, dos pobres, da justiça social, está completamente mergulhado até o pescoço no comércio de drogas que destrói famílias no mundo inteiro. Então essa é a realidade que a retórica ideológica tenta esconder, mas que os fatos revelam de forma inequívoca. A resposta de Maduro a essas acusações foi exatamente o que se espera de qualquer ditador acuado. Mandou uma carta para Donald Trump, alegando que tudo não passava de desinformação, que apenas uma pequena fração das drogas colombianas atravessava o território venezuelano, e a Casa Branca foi direta na resposta. A carta está repleta de mentiras, e convenhamos, é difícil levar a sério qualquer declaração vinda de um regime que fraudou as eleições de forma descarada, que prendeu opositores, que torturou jornalistas, que transformou o sistema judiciário numa mera extensão do partido. Maduro mente com a mesma naturalidade com que respira. Faz parte do manual clássico de qualquer ditadura de esquerda. Negar a realidade, inverter os fatos, acusar o adversário exatamente daquilo que você pratica. O que diferencia esse momento de tentativas anteriores de pressão é a disposição americana de agir com força real. Trump deixou claro que as operações terrestres podem começar a qualquer momento. Ele disse aos soldados que os traficantes já estão evitando as rotas marítimas por causa dos ataques e que agora o foco vai se voltar também para as rotas terrestres. Isso representa o quê? Uma escalada significativa. Não estamos mais falando no campo das sanções econômicas ou de notas diplomáticas de repúdio. Estamos falando de ação militar direta, concreta, contra redes criminosas que operam sob proteção do regime narcoterrorista de Maduro. Durante anos, a comunidade internacional ficou assistindo Maduro consolidar sua ditadura enquanto emitia comunicados de preocupação. Era hora de alguém tomar uma atitude concreta, e isso já está acontecendo.
O regime venezuelano, como sempre, acusa os Estados Unidos de fabricar pretextos para uma intervenção. É o discurso de sempre, repetido à exaustão. Qualquer pressão vira o imperialismo americano atacando. Qualquer crítica vira ingerência de assuntos internos. Desrespeito à soberania. Enquanto isso, o povo venezuelano continua preso num pesadelo sem fim, sem perspectiva, sem liberdade, sem a menor esperança de dias melhores. Maduro fala em soberania nacional enquanto entrega o seu país aos interesses cubanos, russos, iranianos e chineses. Fala em democracia enquanto impede qualquer oposição real de concorrer. Fala em paz enquanto seu governo está visceralmente conectado ao crime organizado internacional e há pouco tempo queria invadir a Guiana. A situação da aviação comercial revela bem o nível de desespero do regime. Depois que a FAA americana alertou sobre a piora das condições de segurança no espaço aéreo ali venezuelano, várias companhias internacionais suspenderam seus voos. A reação de Maduro: revogar as licenças de 6 empresas aéreas, incluindo aqui do Brasil, Avianca, Gol, Latam, também TAP, Ibéria e a outra eu não vou conseguir me lembrar o nome. A acusação foi de que essas companhias estariam colaborando com o terrorismo do Estado promovido por Washington. Agora, perceba o absurdo completo dessa lógica. Empresas privadas tomam decisões baseadas em avaliações técnicas de risco para proteger passageiros e tripulação e o regime as acusa de terrorismo. É o tipo de inversão de realidade que só existe em ditaduras e cabeças completamente psicopatas como a de Maduro. A culpa nunca é do governo que cria o caos. A culpa é sempre de quem reage ao caos. Trump também mantém uma postura que combina firmeza absoluta com abertura para a negociação. Ele disse que está disposto a conversar com Maduro, mas também deixou claro que o caminho difícil permanece como opção. Essa ambiguidade é estratégica, mantém pressão no nível máximo, enquanto oferece uma saída diplomática caso o regime decida capitular. O problema é que ditadores como Maduro raramente abandonam o poder de forma voluntária. Eles sabem que no momento em que perderem o controle, terão que responder por décadas de crimes. Os crimes documentados são muitos: violações sistemáticas de direitos humanos, perseguição política, corrupção em escala industrial, envolvimento direto com narcotráfico, com terrorismo, tráfico humano. O posicionamento do porta-aviões Gerald R. Ford no Caribe vai muito além do simbolismo. A Operação Lança Sul representa uma das maiores concentrações de força americana na região em décadas. Isso envia uma mensagem não apenas para Maduro, mas para todos os atores que sustentam aquele regime: Cuba, Rússia, China e Irã. Todos esses países precisam entender que existe um limite para a tolerância internacional com governos que combinam autoritarismo, destruição econômica, aliança com crime organizado e terrorismo. A queda de Maduro teria efeitos positivos muito além das fronteiras venezuelanas. Seria um alívio, para vizinhos, como o Brasil, Colômbia, que diariamente sentem os efeitos do colapso vizinho. Seria uma vitória para a ideia de que regimes que destroem nações eventualmente enfrentam consequências. E seria, acima de tudo, uma libertação para milhões de venezuelanos que merecem viver com dignidade e respeito. Agora eu quero saber a sua opinião sobre isso aí nos comentários. Gostou do conteúdo? Deixa o like. Comentário para ajudar no engajamento, compartilhe esse vídeo e eu espero vocês no próximo encontro.